Realmente não há limite para o que a humanidade pode construir, mas enquanto alguns esforços de engenharia nos deram arranha-céus, recordes e enormes túneis, outros produziram alguns megaprojetos meio alucinantes. De telescópios com espelhos do tamanho de uma quadra de basquete, a estruturas que podem derreter diamantes em menos de um segundo, e até cidades envoltas em cúpulas subterrâneas. Isso fez o seu queixo cair? Então aperte os cintos porque estamos prestes a dar uma olhada em alguns dos megaprojetos mais estranhos e fascinantes da história. A moldura de Dubai. O horizonte icônico de Dubai é uma visão de alguns dos arranha-céus mais altos do mundo. E desde a construção do Dubai Frame, o horizonte agora é belo como um quadro, literalmente. Com 150 metros de altura, esse porta-retrato impecável transporta os visitantes 48 andares para cima, proporcionando uma visão do alto da cidade, a partir de sua ponte de observação interna de 93 metros de comprimento. Porém, por mais simplista que pareça, sua forma é retangular. Sua construção exigiu muito trabalho pesado. Mais de 9.900 metros cúbicos de concreto armado foram despejados em suas fundações e pilares imponentes, juntamente com 2.000 toneladas de aço e mais 2.880 metros quadrados de vidro laminado. Isso é vidro suficiente para cobrir mais da metade de um campo de futebol, com o custo final dessa estrutura superdimensionada atingindo 43,6 milhões de dólares. Você poderia dizer que Dubai estava investindo no quadro completo, embora exista uma polêmica sobre o seu design aparentemente simples. Veja bem, o projeto foi concebido pelo arquiteto Fernando Donis, que apresentou o projeto do quadro como parte de um concurso organizado pelo governo de Dubai em 2008. Embora Fernando tenha vencido a competição juntamente com um saboroso prêmio em dinheiro de 100 mil dólares, ele nunca recebeu um contrato ou compensação pelo uso de seu design, conforme prometido nas regras do concurso. Então ele acionou uma pesada ação de propriedade intelectual contra o governo de Dubai. No entanto, o sistema legal de Dubai dá ao governo imunidade soberana contra toda e qualquer ação judicial. Isso significa que você não pode processar o governo de Dubai, a menos que ele te dê permissão para processar. Cara, parece que esse megaprojeto está se tornando uma mega dor de cabeça para Fernando. Ponte Jacques Chaban Delmas. Se você for como eu, deve achar as pontes levadiças super fascinantes. Não há nada como observar as seções de elevação da ponte, chamadas básculas, lentamente subindo para deixar o tráfego fluvial de pequenos barcos a enormes navios de cruzeiro passarem. No entanto, não tem como negar que a maioria das pontes levadiças depende de mecânica antiquada, em que polias e contrapesos levantavam e abaixavam cada seção individual da ponte. Essa incrível mega estrutura, por outro lado, é o futuro fenomenal das pontes elevatórias. Encontrada em Bordeaux, na França, a ponte Jacques Chaban Delmas é a ponte elevatória vertical mais alta da Europa, se estendendo por cerca de 579 metros sobre o rio Garonne. Sua extensão principal de 116 metros é içada 52 metros no ar para deixar o tráfego fluvial passar. Isso é como levantar algo do tamanho de um campo de futebol inteiro, até a altura de um prédio de 16 andares. E embora pareça muito mais moderna do que uma ponte elevatória comum, esse design também tem um grande benefício em relação às pontes levadiças da velha guarda. Veja bem, os contrapesos dessa ponte só precisam ser iguais ao peso da plataforma, enquanto os contrapesos da ponte basculante devem pesar várias vezes mais. Assim, as famosas básculas de 60 metros da Tower Bridge, por exemplo, pesam chocantes 2.200 toneladas no total, mas a extensão de 116 metros da ponte Jacques Chaban Delmas é de apenas 2.600 toneladas. Embora isso ainda pareça pesado, as empresas de construção levaram apenas 3 anos para instalar essa superestrutura essencial, mas custou 195 milhões de dólares para construir. Embora, na minha opinião obcecada, não tem como simplesmente colocar um preço em algo tão satisfatório. E falando de coisas super satisfatórias, se você quiser mais dos meus vídeos incríveis, certifique-se de clicar nos botões de curtir e se inscrever abaixo. Feito? Então vamos continuar. Igreja Stiletto. Dentro da nação asiática de Taiwan, o cristianismo é uma religião minoritária, que representa menos de 4% das orações preferidas da população. É tão pequeno que a nação quase não possui construções cristãs significativas, com uma exceção muito grande, muito azul e bem estranha. Embora essa fenomenal estrutura de salto de 16 metros de altura e 11 de largura possa parecer um calçado superdimensionado de Cinderela, na verdade é uma igreja. Concluído no início de 2016, esse local de culto bizarramente azul foi construído usando uma enorme estrutura de aço, adornada com 320 painéis de vidro colorido. Embora possa parecer muito extravagante durante o dia, à noite essa igreja brilha, literalmente, graças a centenas de enormes luzes de neon espalhadas por sua moldura. Agora, é verdade que levou apenas 2 meses para a cidade construir, mas todo esse material e construção sob medida custaram colossais 760 mil dólares. Mas por que os funcionários do governo optaram por esse design super estranho, em vez de algo mais tradicional? Bem, foi construído na área cênica da costa sudoeste, que é muito popular entre os turistas taiwaneses
taiwaneses. Assim, ao tornar o local estranhamente apelativo, as autoridades estão fazendo uma grana alugando para casamentos e sessões de fotos, ao mesmo tempo em que atraem turistas curiosos para a área. Embora todas essas pessoas possam não estar posando e sorrindo quando aprendem a que o design realmente se refere. De acordo com as autoridades, ele foi projetado no formato de um sapato feminino para comemorar as meninas que tiveram seus pés amputados no surto de Blackfoot Disease em Taiwan, na década de 50. Que romântico. Pirâmide invertida de Bratislava. A capital eslovaca de Bratislava abraçou a economia de livre mercado nos últimos anos, mas seu breve período sob um regime socialista deixou uma marca monumental na cidade. Como você pode ver, o estranho remanescente, que é o edifício da rádio eslovaca, se destaca ao norte da cidade, como uma ferida socialista. Embora pareça que alguém virou uma pirâmide de cabeça para baixo e enfiou no chão, esse megaprojeto de 80 metros já foi a vanguarda do projeto estrutural marxista. Quando a construção começou em 1967, foi o primeiro edifício na história da arquitetura eslovaca a usar aço para sua estrutura principal. Não só isso, mas a forma invertida maximizou a quantidade de espaço de escritório disponível, permitindo que o interior acomodasse um estúdio de gravação isolado e uma sala de concretos de 520 lugares. No entanto, um ano após o início da construção, a Eslováquia, então Tchecoslováquia, foi invadida pela União Soviética. O novo socialismo normalizado sob o qual os cidadãos foram forçados a viver como uma interpretação do marxismo se tornou um lembrete desprezado da opressão. E enquanto a construção do prédio continuou, levou impressionantes 16 anos para ser concluída. Mas quando finalmente ficou pronto, o país o viu como um símbolo feio de seu passado. Inicialmente, esse triângulo estranho e de pernas pro ar deveria ser um dos muitos edifícios que revestem o cinturão verde do país. Embora, como você deve imaginar pelo quão fora de lugar esse edifício parece hoje, esse plano felizmente nunca foi realizado. Hotel da Pedreira da China. A China é o lar de alguns megaprojetos seriamente inovadores, como o maior purificador de ar do mundo com seu esquema de desvio de água de trilhões de dólares e até mesmo seu nome arranha-céu horizontal. Mas há um projeto que realmente atingiu novos patamares, ou mais precisamente, profundidades. Na década de 1950, a pedreira Shenkang era apenas uma das muitas operações de mineração ao redor de Xangai. No entanto, uma vez que os recursos secaram, o poço foi simplesmente abandonado e deixado para coletar água da chuva. Mas em 2006, um plano pioneiro foi proposto para transformar aquele enorme buraco que ficava a cerca de 48 quilômetros da movimentada cidade de Xangai em um hotel único. Em vez de construir ao redor do poço, o hotel seria ancorado dentro dele, com algumas seções completamente submersas na água. Embora a ideia parecesse impressionante no papel, construir andares inteiros debaixo d'água era uma tarefa muito difícil. Foram necessários mais de 56.600 metros cúbicos de concreto, que são mais de 22 piscinas olímpicas, para criar apenas a subestrutura. Mas bombear todo o concreto para baixo daquela queda de 90 metros até o fundo da pedreira fez com que a mistura se separasse. Assim, os engenheiros tiveram que criar novas maneiras de bombear e remisturar o concreto, e na verdade acabaram patenteando 41 processos diferentes ao longo da construção. Mas todo o aborrecimento valeu a pena quando em 2018, o Intercontinental Shanghai Wonderland Hotel abriu com o título de hotel mais profundo do mundo. Depois de trabalhar por 12 anos, apenas 2 dos 18 andares do hotel estão localizados acima do solo, enquanto seus 2 andares mais abaixo estão completamente embaixo d'água. Mas a única coisa mais profunda que esse hotel eram as carteiras de seus proprietários. O Shimal Group, que gastou 288 milhões de dólares levantando essa criação das profundezas. E mesmo com todo esse dinheiro, uma noite nesse hotel ainda seria, tecnicamente, o fundo do poço. O cubo de água de Pequim. A capital chinesa de Pequim abriga algumas das megaestruturas modernas mais incríveis do planeta, mas bem no meio dessa cidade inovadora está um edifício que realmente se destaca. Embora pareça uma grande caixa cheia de bolhas do tamanho de um edifício, esse é na verdade o Centro Aquático Nacional da China, embora seja conhecido mais simplesmente como o Cubo Aquático de Pequim. Ele fica ao lado do famoso e igualmente chamativo Estádio Ninho de Pássaro, que você deve se lembrar das Olimpíadas de 2008. Quando a China foi eleita a cidade sede das Olimpíadas em 2001, eles não perderam tempo ou despesas construindo uma variedade de novas instalações esportivas. E enquanto o Ninho de Pássaros era sua principal característica, o Water Cube recebeu o mesmo tratamento de estrela. O edifício foi construído com mais de 69.700 metros quadrados de espaço, abrigando 5 piscinas, uma máquina de ondas, brinquedos e assentos para 17 mil espectadores. E tudo isso seria englobado por mais de 92.900 metros quadrados de revestimento de etileno tetrafluoretileno, ou ETFE, moldado nessas bolhas estranhamente bonitas. Mas não foi usado apenas para destacar o edifício, porque o revestimento também tem uma segunda função secreta. Graças ao design, cerca de 80% mais luz e calor entram no espaço da piscina, reduzindo os custos de energia do edifício em incríveis 30%. Ainda bem, porque toda essa inovação custou 140 milhões para ser construída. Isso que é uma piscina, cara. O telescópio de 30 metros.
Os telescópios refletores são, sem dúvida, alguns dos mais importantes equipamentos científicos já inventados pelo homem. Eles funcionam usando uma combinação de espelhos curvos e convexos que refletem a luz de volta a um ponto focal, que forma uma imagem de perto de algo distante. E quanto maiores forem esses espelhos convexos, maior será o poder de captação da luz. E mais longe nos céus o telescópio vai poder ver. Infelizmente, os espelhos convexos aumentam drasticamente de preço à medida que ficam maiores devido à grande quantidade de trabalho, tempo e equipamentos especializados que levam para ficarem perfeitos. Mas quão caro? Bem, o maior espelho convexo do mundo feito até hoje mede colossais 4,20 metros de diâmetro, com 3,5 toneladas e custando mais de 20 milhões de dólares. Felizmente, em 1992, o primeiro espelho segmentado controlado por computador foi projetado para uso nos observatórios Keck, no Havaí. Usando 36 segmentos de espelho adjacentes, os engenheiros criaram um espelho de 10 metros de largura, alojado em uma enorme cúpula branca a 4.145 metros acima do nível do mar, na montanha Mauna Kea. Nessas altitudes remotas, as imagens do telescópio são menos afetadas pela interferência atmosférica e poluição luminosa. Mas assim como as estrelas, a ciência nunca dorme. Em 2000, os cientistas propuseram fazer um espelho de 30 metros, ou quase 100 pés de largura, para um novo telescópio na montanha. Este empreendimento insano exigiria 492 segmentos separados, elevando o tamanho geral do espelho para incríveis 655 metros quadrados. Isso é quase o mesmo tamanho de uma quadra de basquete, embora esse tamanho o tornasse 12 vezes mais poderoso que o telescópio espacial Hubble. No entanto, grandes ambições vêm com um grande preço, porque vai custar cerca de 2,4 bilhões para ser concluído. A construção desse telescópio de 30 metros começou oficialmente em 2014, mas as manifestações locais contra a construção paralisaram seu progresso. Quer dizer, independente de toda a compreensão astronômica que isso possa trazer, dá para entender por que o Havaí deve estar cansado de telescópios enormes. Centro de Entretenimento Além. O Turcomenistão é o lar de alguns dos megaprojetos mais obcecados por estrelas do mundo, como o Wedding Palace, em forma de estrela octogonal, que é um cartório de 11 andares, ou a Torre de TV do Turcomenistão, um centro de comunicação que possui a maior estrela arquitetônica do mundo embutida. Isso acontece porque a explosão estelar de 8 pontas é um símbolo histórico do Islã, que o Turcomenistão incorpora no emblema do seu país. Só que, por mais estranho e maravilhoso que esses prédios sejam, nenhum deles chega perto da estranheza de estrelas que é o centro de além do Turcomenistão. De frente, esse edifício de 97 metros e meio de altura pode conter sutilmente apenas uma estrela de 8 pontas, mas de cima, o próprio solo em que foi construído incorpora muito mais. Embora isso não seja a coisa mais estranha sobre ele. O que você acha que tem dentro desse edifício estranho? É um holofote gigante? Ou abriga o maior mostrador de relógio do mundo? Bom, na verdade, abriga a maior roda gigante interna do mundo. Com 47 metros de altura, custou aproximadamente 90 milhões para construir e encapsular essa estrutura insanamente ostensiva. Mas apesar de todas as vistas encantadoras e repletas de estrelas, um passeio até o topo tem algumas surpresas desagradáveis. And there are lots of bird carcasses. Right there. And there. Por mais sombrio que seja por dentro, o lado de fora à noite realmente compensa isso. Eventos especiais como as comemorações de Ano Novo deixam o edifício iluminado em uma deslumbrante exibição de inúmeras cores, embora ainda não ache que seja o suficiente para distrair os horrores escondidos em suas vigas. A roda gigante do rio Bailang. A cidade chinesa de Weifang é um movimentado centro de vida no topo do histórico rio Bailang. Mas não é apenas o belo rio que atrai os turistas para a ponte, tanto quanto aquele gigantesco olho de metal empoleirado em cima dela. Essa estrutura incrível é a roda gigante da ponte do rio Bailang. Construída na base da ponte Bailang, a estrutura superior é impossível de não se ver. Com um diâmetro de 125 metros e altura de 145, é 9 metros mais alto que o lendário London Eye. Mas ao contrário da London Eye, essa roda gigante está faltando algo muito importante: as vigas. Supondo que não dependa de feitiçaria para transportar as pessoas, como diabos isso funciona? Essa foi uma pergunta que muitas pessoas fizeram durante a fase de construção do megaprojeto, que incluiu mais de 4.600 toneladas de aço torcidas naquele intrincado desenho de treliça. Uma enorme trilha motorizada foi então construída nas bordas externas do aro de aço, que pode girar a um total de 36 cabines ao seu redor. Com cada cabine capaz de transportar até 10 pessoas, a roda oferece incríveis vistas panorâmicas para até 360 pessoas em cada viagem de ida e volta de 28 minutos. Girar nessa altura sem vigas também significa que conquistou o título de maior roda gigante sem vigas do mundo, embora isso não seja tão impressionante quanto a quantidade de dinheiro que foi investido. Inicialmente, a roda media apenas 89 metros de altura, pesava 3.000 toneladas e custava incríveis 24 milhões de dólares, mas os 56 metros adicionais e 1.600 toneladas significam que esse número seria pelo menos 50%
50% maior, provavelmente mais próximo de 36 milhões. Embora eles não tenham divulgado oficialmente, quanto você acha que esse olho no céu realmente custou? Conta aí pra gente nos comentários. O Círculo de Guangzhou. Quando se trata de estruturas circulares, a China tem mais megaprojetos estranhos e maravilhosos a oferecer do que apenas uma roda gigante que desafia a física. Porque se você der uma olhada ao longo das margens do Rio das Pérolas, em Guangdong, sem dúvida vai ver do que estou falando. Sim, é aquele gigantesco, dourado e circular arranha-céu, com 138 metros de altura, 50% mais alto que a Estátua da Liberdade. O Guangzhou Circle é o edifício circular mais alto do mundo, construído em torno de 2 pilares de elevador de concreto correspondentes. Uma estrutura de aço treliçada foi projetada para manter a fachada dourada no lugar, mas é o vazio de 48 metros que pontua a estrutura de 33 andares, que faz tudo parecer um disco de jade clássico. Este é um símbolo icônico que denota alto escalão e status na cultura chinesa, e considerando que o edifício abriga a Bolsa de Plásticos de Guangdong, que tem seu faturamento em cerca de 48 bilhões, acho que deu para entender o motivo. Mas o conceito desse design, que custou cerca de 60 milhões de dólares, vai ainda além. Devido à sua localização na água, o design do anel é refletido como o número 8. Na cultura asiática, esse é um número de sorte, que diz respeito à riqueza e prosperidade. Então, embora possa parecer estranho à primeira vista, esse anel reflete uma estrutura genial. A Mina Mir. Em 1955, em uma parte da Sibéria que até os siberianos consideram remota, os geólogos soviéticos fizeram uma pequena descoberta. Mas hoje essa descoberta se transformou em uma das maiores escavações que o mundo já viu. Essa é a maravilhosa Mina Mir, uma das maiores minas de diamantes da Terra, com um poço de 525 metros de profundidade e mais de 1 quilômetro de diâmetro. É tão profundo que você pode empilhar 75 caminhões de mineração do fundo ao topo. Ou se você colocasse o Empire State Building ali dentro, ainda faltariam mais de 76 metros para chegar ao topo. Caramba, é muito grande. Em seu auge, na década de 60, esse poço lucrativo produziu 10 mil quilates de diamante kimberlito, o que equivale a 2 mil quilos. Mas depois que a mina secou em 2001, ela foi fechada, tendo produzido cerca de 17,82 bilhões de dólares em diamantes em sua vida. Mas a abertura abandonada e escancarada era tão monstruosa de se ver do céu que os rumores começaram a se espalhar. De acordo com alguns, helicópteros voando sobre o poço, de repente se viram sendo sugados, com quase ninguém saindo vivo. Embora nenhum acidente como esse tenha sido relatado, sua reputação como potencial armadilha mortal não era bacana para sua área local. Então, em 2010, o inovador estúdio de arquitetura A.B. Ellis anunciou que tinha planos de converter o vasto vazio em uma cidade ecológica de última geração. Distribuída em 3 níveis principais, essa cidade subterrânea fornecia abrigo para até 100 mil pessoas, todas contidas sob uma enorme cúpula de vidro. A cúpula em si iria incorporar painéis solares para ajudar a alimentar a cidade, e a luz do sol seria canalizada para camadas inferiores, cheias de plantas para aumentar o suprimento de oxigênio. Por mais legal que pareça o projeto, infelizmente acabou não saindo do papel. Embora seja difícil saber o que está impedindo, aqueles custos de construção inevitavelmente altos ou tentar convencer 100 mil pessoas a se mudarem para a Sibéria. A Instalação Nacional de Ignição. Do lado de fora, esse edifício pode não parecer muita coisa, mas contém um mega projeto que literalmente desafia a física. Essa é a Instalação Nacional de Ignição dos Estados Unidos, um dispositivo de pesquisa de fusão inercial baseado em laser. Para aqueles que não falam cientista fluente, é basicamente o maior laser do mundo. Você deve saber o que é um laser, e alguns de vocês podem até possuir um, mas agora imagine esse dispositivo com o tamanho de 3 campos de futebol e composto por 192 feixes separados. E num bilionésimo de segundo, esse dispositivo iria amplificar e concentrar todos esses feixes poderosos em um único alvo do tamanho de uma única borracha de lápis. Isso fornece tanta energia que pode gerar temperaturas de quase 100 milhões de graus Celsius e pressões de mais de 100 bilhões de atmosferas terrestres. Então sim, não aponte isso para o olho de ninguém. É tão poderoso que quando está focado em um diamante, que é o material mais duro do mundo, ele não apenas esmaga a pedra preciosa, ele a derrete por completo. Mas além de ser muito legal, para que serve esse mega projeto? Então, a instalação foi projetada para ajudar os pesquisadores a obter novos insights sobre o funcionamento do universo, tipo como as estrelas morrem, como os buracos negros realmente funcionam e o que acontece nas profundezas de planetas gasosos gigantes. Essas reações termonucleares contidas também têm o potencial de desvendar os segredos da energia limpa e limitada, algo que a Terra precisa desesperadamente. Para tornar isso realidade, a construção dessa instalação começou em 1997. Foi necessária uma escavação de mais de 158 mil metros cúbicos de terra e mais de 56 mil metros cúbicos de concreto para serem despejados.
Só que o mais incrível de sua construção foi a colocação de sua câmara-alvo de 10 metros de largura e 130 mil quilos, o ponto onde todos aqueles feixes de laser super poderosos convergem. Feitos de painéis de alumínio de 10 centímetros de espessura e colocados com precisão, levou 30 minutos de pura tensão para colocar ela suavemente no lugar. Finalmente, em 2009, após 12 anos meticulosos de construção, esse brilhante empreendimento de 3 bilhões e meio foi lançado. E são necessários 2 trilhões de watts de energia elétrica, 4 vezes mais energia do que os Estados Unidos usam a qualquer momento para alimentar esses lasers. E em 2012 isso foi aumentado para inacreditáveis 500 trilhões de watts. Embora eles ainda não tenham superado esse desempenho de energia de pico, está claro que esse megaprojeto pode ajudar a apontar o caminho na busca por energia limpa. O acelerador de partículas do futuro. Enterrada a 100 metros abaixo de campo francês e suíço, encontra-se uma das máquinas mais inacreditavelmente complexas já criadas. Esse é o interior do Grande Colisor de Hadrons, ou LHC para abreviar, que se estende por incríveis 27 km de circunferência no subsolo, se tornando o maior acelerador de partículas do mundo. Para aqueles de vocês que dormiram nas aulas de ciência, um acelerador de partículas é uma máquina que dispara partículas elementares, como elétrons ou prótons, para energias super altas. Quão alta? Bem, no caso do LHC, 2 feixes de partículas viajam quase na velocidade da luz, antes de colidirem. Então eles poderiam fazer essa viagem de 27 km em 1 milissegundo. Você não pode nem piscar tão rápido assim. Essas velocidades são atingidas graças ao anel de ímãs supercondutores que revestem a estrutura de 27 km, que são resfriados a congelantes 271,3 graus negativos para aumentar o seu campo magnético. Isso é mais frio do que o espaço. 1.624 desses colossais ímãs, alguns medindo até 15 metros de comprimento, dobram e focalizam os feixes de partículas. Tudo isso enquanto estruturas espalhadas ao redor do anel aumentam a energia das partículas em seu caminho. E quando esses 2 feixes colidem, a enorme quantidade de energia de seu impacto é comprimida em um vácuo de espaço tão pequeno que explode e cria massa na forma de partículas subatômicas, como se fosse um Big Bang em miniatura. Por mais alucinante que isso pareça, essa estrutura é apenas o começo. Em janeiro de 2019, um projeto conceitual apresentou o Future Hadron Collider, que seria quase 4 vezes maior que o LHC, circulando a incríveis 100 km. Com esse tamanho, os cientistas seriam capazes de atingir colisões ainda maiores, que permitiriam que eles analisassem ainda mais a fundo a composição do nosso universo. Mas esse esforço supercientífico não vai ser barato. Só o LHC custou 9 bilhões para ser construído, mas espera-se que esse colisor custe 24 bilhões. Parece que esse megaprojeto de ciência vem com um mega preço também. E aí, qual desses megaprojetos mais te impressionou? E você conhece algum outro que seja ainda mais fascinante? Conta pra gente aí nos comentários. E quem sabe, eles possam fazer parte de um vídeo futuro. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!